Que a paz de Deus e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar junto conosco, dentro de nós. Irmãos, eu gostaria aqui de passar um assunto não denegrindo a imagem da instituição, porém me referindo a respeito de algumas cartas emitidas pela Congregação Cristã no Brasil, com sede no Brás. Tenho eu aqui respeito por vários irmãos que estão aí, porque na verdade reconheço que tem homens de Deus, embora algumas convergências doutrinárias que eu sinto, porém também não quer dizer que eu tenha razão, porque a razão é do Senhor Jesus Cristo, a qual ultimamente não se ouve quase pregar um evangelho cristocêntrico dentro da congregação. Tenho observado isso e me entristeço por isso também, inclusive por um cooperador de jovens aqui da nossa região, por ter que renunciar ao seu ministério, porque foi oprimido por um dos anciães daqui, que ele não podia ensinar o evangelho da maneira que ele estava ensinando. Irmãos, quero deixar claro que pelo conhecimento, pouco conhecimento que tenho e informações que tenho, que creio que são fidedignas de pessoas que têm parentes dentro do ministério, obtive também algumas questões, fiz algumas questões e obtive a resposta que tem irmãos anciães que estudaram teologia. E não foi só um. Isso de acordo a pessoas ligadas ao ministério. Mesmo quando eu era menino ainda, eu me lembro que o ancião, não vou citar o nome dele, que ele já está, o Senhor já tem levado, um caríssimo irmão, não vou dizer que não, que nunca vi nada que o desabone. Porém, irmãos, ele estudava teologia, fazia curso teológico. E eu não vejo mal algum nisso, desde de que haja uma interpretação dentro da linha da fé da congregação cristã no Brasil. Porque o conhecimento, ele nunca é demais. Embora veio ali no ensinamento que nós não devemos nos aprofundar, não é? Agora eu pergunto para os irmãos, o que significa aprofundar para os irmãos? Vocês estão querendo limitar a capacidade intelectual de alguém, porque nem todos têm a mesma capacidade de conhecimento espiritual do que outros. A própria palavra de Deus diz que um dom difere em outro de glória. Não são todos iguais. Logicamente que aqueles que também vão participar do conhecimento bíblico, eles vão ter um momento que eles não conseguem se aprofundar, mesmo porque a própria palavra nos diz que nós somos guiados pelo Espírito Santo. E o próprio Espírito Santo é que nos capacita e que nos dá condições de entendimento e de nos fazer entender e saber até aonde devemos chegar. Por isso eu sempre aconselho para quem lê a Bíblia ou estude a Bíblia, ou faça o estudo que achar que deve de fazer, tem que orar primeiro, porque orando a pessoa não ultrapassa o limite da sua própria compreensão humana. Isso sim, mas nós delimitarmos, ou dizermos, não se aprofunde muito, dá uma certa impressão que nós estamos querendo mandar no psíquico, no psicológico, no intelectual de cada pessoa. Seria a mesma coisa que a pessoa tivesse um filho que estivesse estudando uma determinada matéria na faculdade e resolvesse então opinar para medicina. E o seu pai chegasse para ele e fale: olha, meu filho, não faça medicina,
que você não pode, você não vai conseguir, você não vai alcançar. Ora, se o jovem ele tem essa intenção, seu coração pende para isso, seu sentimento, seu intelecto pesa para esse lado, por que impedi-lo? Então vejamos, irmãos, que nesse ensinamento já há uma mão humana querendo manipular. Eu creio que nós sabemos que Paulo disse numa das suas epístolas que ninguém convém mais do que convém saber. Irmão, mas conver através do Espírito Santo é algo diferente. Quer dizer, se o Espírito Santo me deu um limite e eu quiser ultrapassar aquele limite, aí então eu estou indo além daquilo que Deus quer. Então aí eu não posso. Mas se Deus me deu condições espirituais e capacidade espiritual, porque é Deus quem nos capacita, nós não somos melhores. Não é porque o irmão tem faculdade, ou tem universidade, ou tenha lá o que o irmão tiver, que o irmão é melhor do que aquele que está sentado no banco, que às vezes nem estudo não tem, mas muitas das vezes o seu intelecto, a sua inteligência, ela supera até mesmo aquela de um doutor. Por quê? Porque ele tem oração, ele tem comunhão com Deus, irmãos. E nessa comunhão com Deus, o Espírito de Deus interage. Se ele talvez tivesse a mesma condição que um irmão tem para fazer uma faculdade ou uma universidade, ou seja lá o que for, ele poderia ter até, vamos dizer assim, maior probabilidade de ser até maior dentro de qualquer instituição do que aquele que se acha maior, sendo que nós não devemos nos achar maior em nada. Eu quero dizer claro para os irmãos que houve ali um texto que praticamente desaconselhou, irmãos. Fazendo uma exegese do texto, dá para perceber que houve ali uma desestimulação a respeito do estudo, porque você falando não te aprofunde, a pessoa tem medo. Às vezes ela tem sentimentos espirituais e tem condições de ir mais à frente e você acha que não pode. Você não foi o Espírito Santo. Porque quando é o Espírito Santo, ele nos faz sentir aonde nós temos que parar. Então está faltando o que entre vocês? Oração, explicação, mas não material listada ou listada em uma pauta que um teólogo escreveu. Porque pelas cartas que eu li, todas elas, tem termos teológicos que uma pessoa comum, sem condições mentais, espirituais, sem condições dentro do plano teológico, da linha teológica, não teria como explicar aquilo tudo. Então, se vocês falarem para mim que vocês não estudaram teologia e fizeram aquela carta, então eu falo para vocês, então vocês pagaram para alguém fazer, porque ficou muito bem feita, embora com alguns erros teológicos que eu encontrei ali, vários, embora não tenha estudo, porém ali houve muitas variantes que para nós nem interessa, certo, irmãos? Então eu gostaria de fazer uma pergunta: qual a diferença entre um ancião que está fazendo ou que fez teologia ou que fez algum estudo bíblico, uma bibliologia, seja lá o que você quiser falar, achar? Qual a diferença de você e de um irmão que está no banco? Você fez teologia, não venha mentir. Porque se você não tivesse feito, você não teria condições de redigir uma carta dessa. Ou você foi muito instruído por um elenco, não vou dizer elenco, né? Eu vou usar outro termo, por um grupo de advogados, teólogos, para poder redigir com tanta perfeição. A sua intelectualidade demonstra que você teve sim acesso a estudos profundos da
da teologia. Aí você vem e diz que não é para se aprofundar, sendo que você se aprofundou. E mesmo que você se aprofundando, ainda foge daquilo que é bíblico em alguns ramos, alguns setores, algumas ideias ideológicas, como por exemplo, a consubstanciação, a substanciação, não é? Ou melhor, a substanciação. Você sabe muito bem o que é substanciação. E você tira essa substanciação de qual texto das Sagradas Escrituras? Ou você sentiu apenas? Então, irmão, vejamos que nós não somos pessoas ignorantes, no sentido de não ter conhecimento daquilo que vocês escreveram. Porém, eu vos aconselho ter cuidado a escreverem esses tipos de cartas e lerem. Vocês estão deixando a desejar. Uma carta dessa dará, sabe o quê? Uma certa curiosidade para que aquele que você não queria que lesse ou não queria que visse mais algum vídeo, aí então você abriu uma porta muito grande para que as pessoas vissem os vídeos. Quero deixar claro que os meus vídeos não vos criticam, apenas admoestam a certos erros gravíssimos que têm cometido os vossos ministérios, tanto aqui em Portugal como em outros lugares. Como chamar um irmão no ministério que está ensinando as crianças o Evangelho, ensinando as crianças por que Jesus morreu e ressuscitou, e ele é impedido de falar isso, e se for pregar novamente, ele perderia o ministério. Logicamente, se ele perde o ministério, há logo uma questão que é praticamente um dogma da denominação, que eu não quero culpar a todos, que já vão dizer, esse pecou, aquele andou com uma mulher, aquele lá pecou em tal lugar. Eu digo para os irmãos o absurdo que há alguns meses atrás eu estava aqui na minha casa, em Portugal, sem falar com ninguém, irmãos. Apenas orando, congregando, e enfim. Eu recebi um telefonema da cidade a qual eu morava, de uma caríssima irmã, uma senhora já que ama muito a minha família, e por sinal, o povo todo daquela cidade, salvo alguma meia dúzia, algum pouquinho, que estão contaminados por esse veneno, irmãos, de julgar o outro sem saber qual o motivo do juízo. Isso já eu não estou culpando o ministério, porque seria uma injustiça minha. Mas se tivesse ensinamento para que não falassem, seria melhor, porque nós se sentimos tristes e também se sentimos invadidos, porque eu nunca aqui citei nome de nenhum servo de Deus e nem tampouco disse para ninguém sair da vossa instituição ou da instituição Congregação Cristã no Brasil, a qual eu também respeito. Porém, tenho aqui as minhas questões. Por que uma pessoa me liga e me convida para mim almoçar na sua casa, sendo que eu estou em Portugal? Logo eu questionei aquela senhora, falei, irmã, eu não estou no Brasil, eu estou em Portugal. Ela disse para mim, não, irmão, o irmão está aqui no Brasil, o irmão está na casa do irmão fulano, e almoçou lá, orou, e Deus abençoou grandemente. Ora, irmãos, como é que eu posso estar em dois lugares ao mesmo tempo? Isso sem contar os lugares que falaram que eu estou morando. A última vez que estive no Brasil, me falaram que eu estava morando nos Estados Unidos. Eu moro em Portugal. A outra vez que estive no Brasil, eu estava morando em Higienópolis, São Paulo. Agora eu pergunto, que criatividade existe dentro da mentalidade de certas pessoas de intervir dentro
do contexto da nossa própria vida humana, que nós temos paz no nosso coração com Deus e não queremos tirar ninguém da congregação. Se alguém está saindo, irmão, não é por causa dos meus vídeos, nem por causa de nada, porque apenas eu estou usando agora os meus vídeos para passar estudos ou para aqueles que querem saber algumas coisas a respeito de determinados assuntos bíblicos, que não sabem, a ponto de irmãos não saberem nem o que é ser um fariseu, um saduceu, não saber nada disso. Isso é uma coisa tão básica, irmão, que deveria ter sim um esclarecimento. Por que não? Aí isso não vai salvar ninguém. Não vai salvar, mas por que você pode ter e o outro não? Fica aí a minha resposta. Você é superior? Você quer se achar o Papa da congregação cristã no Brasil? Ou você já está ligado com o Papa? Dá a impressão, pelo modus operandi que vocês estão agindo, que vocês estão fazendo coisas que estão desagradando a Deus, se achando maiores do que aqueles que estão sentados. E não adianta o diálogo, não adianta, irmãos, o diálogo ou a oratória na frente do povo, porque o povo, irmãos, é simples. O povo tem que ser tratado com amor e com carinho, mas ele tem que ver em nós também a nossa sinceridade. Eu, graças a Deus, irmão, sou muito errante, pecador, cheio de erro. Eu não quero ver o mal de vocês, de forma alguma. Porque eu querer ver o mal de alguém, como é que eu entrarei no céu? Então, irmãos, ou no paraíso, não é? Ou melhor, na nova Jerusalém celestial, porque se formos olhar, basicamente, irmãos, não está escrito que nós vamos morar diretamente no céu. Está escrito sim, que nós encontraremos com o Senhor nos ares, e quando o Senhor julgar as nações, encontraremos com Ele nos ares, e depois vamos morar com Ele no lugar que Ele tem preparado para nós. Então, meus caros irmãos, pode ser que eu tenha falado alguma coisa demais, não quero ofendê-los, porém, fica aí a minha questão. O pobre não pode estudar teologia, mas os anciãos podem. E não vem. Irmão, se algum ancião que está entre vós falar que não estudou teologia, você está mentindo, irmão. E você sabe disso. Eu gostaria que, se você quisesse colocar um comentário, eu sou ancião, não precisa nem colocar o seu nome. Eu sou ancião da congregação e estudei ou não estudei teologia. E eu acreditaria que você estivesse mentindo. Todavia, eu não sou juiz e cada um prestará conta diante de Deus segundo as suas obras. Muitas vezes eu quis me deixar parar com esse trabalho, mas agora Deus me envolveu de uma outra forma, para mim ler trechos bíblicos, porque existem muitas pessoas que não conhecem o Evangelho, para mim falar mais das Escrituras, mas mediante um assunto como esse, eu me achei responsável de passar para vocês essas informações. Vocês deram um tiro no próprio pé. E seria melhor para vocês, um conselho que vocês não vão ouvir, claro. Se eu estivesse no lugar de vocês, eu faria diferente. Eu iria atrás desses que estão jogados, principalmente do ministério, e conversaria para que houvesse alguma solução para o caso de cada um e pudesse dar então uma oportunidade para que eles pudessem se manifestar e também ajudar no sentido bíblico. Isso não ia atrapalhar ninguém. No ensino bíblico, porque afinal, uma instituição com tantos anos, por que não se deixar guiar também por esta parte? Você acha que Deus iria se desagradar disso? Eu creio que não, porque tudo que é bom e que é de perfeita comunhão com o Espírito Santo faz bem para nossas almas. Então ficou aí essa pergunta: o pobre pode ou não pode
E o ancião pode ou não pode? Porque vimos anciães aqui pregando e apontando dedos para pessoas, dizendo que a pessoa ia casar, que a pessoa ia arrumar esposo, e que de repente, irmão, a pessoa se levanta diante do culto, apontando o dedo diretamente para ela, e diz assim, isso aqui em Portugal, irmãos. Se os irmãos quiserem saber, entre em contato comigo, que eu falo o nome do irmão. E o que acontece? A moça se levanta, a jovem moça, assim, de meia idade, jovem, para mim é jovem, né? Eu já tenho 60 anos. Se levanta e diz, irmão, isso daí não é verdade, eu já sou casada e tenho filhos. Imagine como ficou esse ancião, um ancião bem cotado aqui na região, como é que ficou ele? Outro disse que tinha uma carta que falava mal da minha pessoa no Brás. Eu gostaria que esta administração pudesse me mostrar essa carta, por favor, porque dentro dos termos legais, se eu sei que tem um documento que fala mal da minha pessoa, e se você nega esse documento para mim, eu creio que eu tenho direito de ver esse documento. Não sou jurídico, mas tenho amigos que são jurídicos, inclusive que estavam entre vocês. Certo, irmãos? Não quero jamais prejudicá-los. Se eu quisesse prejudicar a congregação cristã no Brasil, os irmãos analisem uma coisa. Eu estava doente, com um problema psicossomático, e eu surtei. Falei coisas que nem eu mesmo me lembro. Eu não estou aqui me justificando. Mas veja uma coisa, irmão. Eu tinha um laudo médico que eu não podia assinar nenhum tipo de documento até o término do meu tratamento. E ficaria afastado das minhas funções. Eu levei para um ancião, mostrei, ele não quis ficar com aquilo, mas falou que estava tudo certo. No outro dia, um irmão dos mais antigos pediu que alguém levasse a carta na minha casa para mim assinar. Então eu assinei a carta sem poder assinar. Eu não estou querendo ministério, irmãos, eu estou me importando com isso. Mas nem a minha liberdade para testemunhar eles me deram aqui. Por que motivo? Eu não estava fazendo mal algum, irmãos, porque eu fiz visita. Alguém disse que eu batizei uma senhora. Sim, eu não vou negar, batizei mesmo. Sabe por quê? A senhora estava morrendo quando eu cheguei na casa dela. Eu estava fazendo visita de evangelização. Quem eu ia chamar? Você pode ligar 10 vezes. Eu podia ligar 10 vezes para o ancião. Ele não me atendia. E não me atendeu. Principalmente um ancião antigo aí, daqui, que eu nem vou citar o nome. Não me atendeu. E a senhora passando mal. E ela começou a me abraçar e chorar que queria ser batizada. E o que eu faço? Deixo ela morrer? Sendo que eu sei que eu sou ancião, embora vocês possam não crer, não acreditar, mas isso não importa. Eu fiz o batismo e logo não demorou muito tempo, aquela senhora faleceu e Deus me deu a graça de atender o funeral dela, porque ninguém na congregação a conhecia, porque nunca ninguém foi visitá-la, e ali Deus me deu a graça de evangelizar mais de 70 almas. E falei para eles congregar, falei para eles ir aonde Deus preparasse, porque eu fiquei até com medo, irmãos, aqui, de uma dessas pessoas ir, escutar um absurdo desse, uma mentira dessa, que não foi feita só uma vez, foi feita várias vezes. Uma vez um irmão que estava aqui, que eu acredito que nem passou pelos anciães mais antigos de Santa Catarina, eu não tenho nada a ver contra esse irmão, e agora é cooperador aqui, e esse irmão é um caro amigo meu, não vou citar o nome dele, porém, irmãos, é cooperador. E qual o ensinamento que temos? Que não temos que comunicar o ministério local? Eu pergunto, qual foi o ministério que recebeu a comunicação desse irmão? Quer dizer, é muita coisa que deixa a gente a desejar.
Quero deixar claro que esse irmão que está atendendo é um caro irmão. Não quero mexer jamais na sua reputação, no seu caráter, na sua moral. Por isso não vou citar o seu nome. Mas pela informação que eu tive, pelo menos eu não soube de ninguém que falou a respeito dele. Eu acho isso muito estranho. E eu, quando cheguei aqui, a minha carteirinha de ancião estava válida, ainda não tinha vencido, e o cooperador me ofereceu até palavra. Eu não preguei porque conheço o meu lugar, e respeitando o meu lugar, sentava no último banco, irmãos. Por quê? Porque os comentários eram muitos e eu não queria prejudicar ninguém por causa disso. Todavia, irmãos, a minha consciência está limpa, meu coração também, e eu estou aqui servindo a Deus autônomo. Fui convidado pela Assembleia Cristã, fui convidado pela outras igrejas, participei da ICP, que porventura é uma excelente igreja, certo, irmãos? Com líderes espirituais, líderes que têm muita comunhão, como o nosso caro irmão Lineu, que é uma pessoa muito especial e nunca fala mal da congregação, de forma alguma, e até não gosta que nós falamos. Mas aqui estou eu, servindo a Deus, eu e minha esposa, em paz e estudando a Bíblia. E isso não pode me ser tirado, porque eu tenho liberdade de expressão aqui em Portugal, liberdade e direito segundo a lei e o Código Civil desta nação, deixando claro que eu não estou envolvido em nenhum crime, em nenhuma subversão, em nenhum tráfico humano e etc. Porque tenho conhecimentos de certas coisas que eu não quero falar aqui, não vou falar para não prejudicar a muitos. Fica claro, irmãos, eu estou fazendo uma pergunta. Por que vocês podem e o pobre não? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Amém.